Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu, Renata Gomes, engenheira civil, hoster do Renge Podcast, o podcast oficial da Renge, Arquitetura e Engenharia. Ao lado do co-hoster de hoje, Jaelson Gomes. Obrigado pelo convite. Dessa vez, agora como co-host desse excelente podcast de Arquitetura e Engenharia. Isso. E nosso podcast, como sempre, a gente fala tudo referente à arquitetura e engenharia. E hoje a gente trouxe como convidados Alícia e Mariel. E a gente vai falar sobre um tema que é a inovação na cadeia da construção civil. E vocês estão convidados a ficar com a gente até o final desse episódio, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aproveitando, se você está aí e ainda não nos segue, vai lá, segue a gente, comenta, curte e compartilha. Compartilhe esse episódio para o máximo de pessoas que vocês conhecerem, que com certeza esse episódio vai ser fantástico. E a gente, como eu te falei, estamos aqui com a Alícia e Mariel. Ela, Alícia Pita, gente, ó... Ela é engenheira civil, com mestrado em arquitetura e urbanismo pela UFAL, especialista em marketing pela UWG, na Geórgia. Olha só o naipe da moça, viu? Cursos em gestão em várias áreas e isso eu sei, que ela está sempre em busca de conhecimento. Isso eu assino embaixo. Há mais de 18 anos na empresa APC Consultoria, que atua no mercado na implantação e gerenciamento dos sistemas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança. Esse é o podcast, viu? Diga o naipe desse podcast, tá? Em obras, e não só em obras, como em empresas também. A Alícia também é sócia fundadora da APC 4.0, que é um sistema voltado ao gerenciamento de processos com base no PDCA, que visa buscar resultados de forma rápida e com a gestão na palma da mão. Gente, essa é a Alícia. Seja bem-vinda, Alícia. Bem-vinda, Alícia. Obrigada. Eu já lhe vi em algum lugar. Eu lembro de você. A gente se conhece. Eu acho que eu lhe vi no Antena Negócio, eu lhe vi no TheCast. Que bom de volta. Um prazer. Inclusive no TheCast, eu estava fazendo as contas, foi há 1 ano atrás. Caramba. Que foi na Semana da Mulher, né? Que no mês bênção. da mulher. Boa. Entrei lá como Então, mulher da qualidade. Março, ainda estamos em março, mês das É. mulheres. Bem-vinda, Alícia. Muito Pita. obrigada. Coincidência ou não, que eu não acredito em coincidências, né? Isso, Então, plano de Deus. Foi 1 ano atrás. Já E aí, pensou? voltamos. Que bom, Alícia. Muito feliz em tê-la aqui conosco, viu? Obrigada. Maravilha. Eu que tô... E ao nosso lado também, fazendo parte dessa mesa, nesse Renge Podcast, e eu não vou fazer igual a Natinha, porque o currículo do cara é arretado também. É formado em ciência da computação, parará, pela UFAL, tal. Cara, eu vou só dizer uma coisa, excelente profissional, e ele não leva a vida só para trabalhar. Esse realmente ele faz, inclusive é um inspirador para mim. Sempre que eu encontro com ele, eu disse, caramba, eu vou avançar um pouquinho. Ele é como é? Kitesurfista, E triatleta e mais do que tudo aqui, muito importante. Filho de Alice Peter e Uriel. E cadê as duas meninas? Olha Cacá e Maia. Aí, Maia. muito bem. Meu amigo Mariel. Faltou só a Priscila. Esposo da Priscila. Rapaz, Se caramba. vocês esquecer, vai Esposo ser da problema, Priscila. Não. viu? Priscila, um abraço pra você. Você não sabe, é que ele se adiantou, mas eu ia fazer uma parada no meio do episódio só pra falar no seu nome. Mas tudo bem, já que adiantou, gostou? Me comprometeu, que eu nem botei meu currículo familiar, né? Mas tudo Eita, bem. Mas deixa caramba. pra daqui a pouco. Daqui a pouco a gente... Vamos ter tempo. Mas assim, ao nosso lado está aqui Mariel Pita, ele que também faz parte da APC 4.0 e nos dá o prazer de estar aqui. Inclusive já esteve com a gente em outra oportunidade e com a riqueza de conhecimento e de trabalho com o qual tem feito, traz aqui um tema hoje diferenciado, né, Nata? Isso. Diferente, que envolve inclusive toda essa trajetória na APC 4.0. Meu amigo, bem-vindo ao Renge Podcast. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês.
acompanho aí vocês desde o início, né? Estamos juntos aí, a PC também. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho aí sobre inovação. Verdade. E fazendo juiz até o que o Mariel falou, de fato, ele acompanha a gente desde o início, é um entusiasta desse projeto, tem nos apoiado, tem acompanhado, né? É inscrito no canal desde sempre. E você que não se inscreveu, faça igual o Mariel e a Alice, se inscreva, por favor. E é isso, o Mariel realmente tem dado a sua contribuição ao longo da nossa trajetória, Mariel. E a gente está aqui muito feliz em recebê-lo, fazendo aqui o que eu mais gosto. Hoje eu fui convidado pela minha esposa, né, e a host desse podcast. Um abraço a co-host e host também, a nossa Rita Souza, arquiteta, que não foi possível estar, e aí estou eu fazendo o que mais gosto, né? Eu estou ultimamente dizendo isso, tenho que dizer. Sexta-feira passada, eu passei 12 horas gravando podcast e gravei 11 episódios. Você está maratonando na produção. Na produção. Então, assim, foi fantástico. Terminei o dia, sabe aquele dia que você está tão cansado que não sente que está cansado? Você é o Iron você Man tá do podcast. 12 horas Você seguidas. fica exausto, mas assim, ao mesmo tempo eufórico, Sim. né, pelo fato de você estar feliz. Tá Né? se muito realizando, né? feliz. Você quer. Então, estar aqui no Range Podcast, para mim é um prazer também, mas vamos ao que interessa, aos conteúdos que a nossa audiência espera. Muito bom, meu amor. Tê-lo ao meu lado sempre. Boa. Então, vamos lá. Gente, o que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai trazer alguns pontos e cada um faz as suas colocações sobre isso. E nada melhor do que com a gente começar sobre o tema, né? Então, como a gente está falando sobre inovação, né, na construção civil, como é que vocês veem o cenário da construção civil atualmente? Começando por Alicia. Isso, mês das mulheres, prioridade das mulheres. Por favor, né? Ainda estamos naquela, Primeiras né? damas. Preferências sempre das mulheres, Ainda né? A bem. gente até muda, mas... Ainda bem. Então, o cenário da cadeia da construção civil, né? Eu costumo dizer que ainda ele é muito manual. A gente já evoluiu muito, né? Evoluiu muito, mas... A gente brinca, né? Olha, ainda vai ter ali o pedreiro que coloca a massa, né? Ainda vai ter o mestre que está lá verificando aquela parede que foi assentada. Então, assim, a gente ainda tem um trabalho muito manual. Depende A gente das depende pessoas. muito, né, ainda, né, Alicia? Então, essa questão da inovação, otimizou o processo? Otimizou. Estamos otimizando processos, mas ainda é muito manual. Você tem muito pouca coisa que você pode Processos fazer. artesanais. Você pode até ter uma máquina que projete uma argamassa projetada, massa. Mas você vai ter que ter uma pessoa lá que vai estar aplicando. Né? Você tem alguns processos aí que você consegue otimizar, mas a inovação, ela vai chegando. A gente pode dizer que evoluímos muito em termos de projeto, né, Renata? Com BIM associado, você pode visualizar hoje toda a sua obra num computador. Fato. Se você vai ter interferência, se você não vai. Compatibilização de projeto evoluiu muito. Né? Basta apenas a gente identificar isso aí como prioridade na nossa empresa e realmente partir para aquilo. Processo, né? A APC Consultoria e Engenharia, né? A gente nasceu, o nome não é só a APC Consultoria, a gente usa muito, mas é a APC Consultoria e Engenharia. Somos, sim, derivados da construção civil. 18 anos atrás, quando eu iniciei realmente a consultoria, antes eu até já atuava na área, né? Buscando melhorias de processos na cadeia da construção civil. A gente vai evoluindo, mas a gente enxerga assim, o mercado evoluiu bastante em termos de inovação, mas ainda tem muita coisa para crescer. Muita coisa, né? E com o mercado que a gente tem hoje, que cada dia... Eu estava até falando de planejamento, né? Você se planejava antes o quê? 5, 10 anos. Monte aí o seu planejamento de vida para os próximos 5, 10 anos. Hoje em não, dia. né? A visão do Mariel nesse contexto, e hoje com o avanço, né? Porque assim, eu vou fazer só esse adendo, a mulher nesse mercado, né, nesse conhecimento da engenharia, cada vez mais tem avançado e evoluído. Com certeza. E acompanhado, inclusive. Mas, Mariel, com relação à mesma pergunta, tua visão. Bem, hoje a gente está vendo aí, né, um avanço. O pessoal escuta falar agora de ChatGPT, Sim. que é IA, mas qualquer IA, né, a gente vê que tem a mão do homem ainda por trás. Então, qualquer tecnologia hoje, seja disruptiva, seja evolutiva, como a PC 4.0, que é uma tecnologia evolutiva, não é disruptiva, porque a gente não está falando nada novo, mas a gente está tirando do papel
o que era feito no papel e transformando em formulários eletrônicos, coisas desse tipo, que não é disruptivo, mas é evolutivo. E na construção civil é a mesma coisa, né? Quando você vê aí, antigamente se faria parede de alvenaria, hoje você tem parede estruturada, bloco estruturado. E aí você vê a questão de produção de argamassa e outras coisas, né? Que a gente vê que estão evoluindo, mas ainda é muito artesanal, né? Uma obra você vê subir laje a laje, pavimento a pavimento, se a gente fala de prédio, obras de casa mesmo, muito artesanal. Então, ainda tem muito a evoluir, muito espaço. Então, assim, o céu é o limite ainda. Imagino. Mas, ultimamente, com relação a prazo de entrega, que é um negócio que, visivelmente, a gente que está no mercado há mais tempo já percebe isso. Um prédio para ser construído no passado, né? Num passado não tão distante, o tempo médio era muito maior. Hoje você já vê muito menor. Mas aí, ultimamente, vocês acham que ainda assim tem espaço para diminuir mais ainda? Com certeza, método construtivo, né? Aí vai de acordo, né, Renata? E aí, a Renata que está aí no dia a dia, Boa. sabe muito mais do que a gente, que está no estágio, digamos assim, a gente não está na frente da obra, a gente está dando um suporte à obra. Mas método construtivo, então você tem métodos construtivos hoje, o chinês é mestre nisso, né? De construir obras aí, você pensa... Agora, para mim, tudo está numa base chamada planejamento. Planejamento, incrível, né? E o brasileiro, assim, o brasileiro a gente é não mestre em gosta não planejar, né? Então, se você planeja... Ainda é um nome meio complexo para o brasileiro, né? Porque vou planejar. assim, para você construir uma obra, você vencer, digamos assim, eu quero o meu prazo de execução de uma obra de 12 meses. Beleza, quantos meses você se planejou para você executar essa obra em 12 meses? Você tem que ter no mínimo 12 meses de planejamento. É verdade. Essa é a minha visão. Tá chegando uma loja aqui em Maceió, não quero nem fazer muito comercial, mas é perceptível aqui na parte baixa, né? A beira-mar, próxima. E, porra, o cara pegou um terreno. Eu sou fã dessas coisas assim. Né? O cara demoliu. Isso. O cara já tá com mercadoria dentro. A obra nem terminou, você já vê lá os balcões assim. Eu, particularmente, sou fã. Obviamente que isso depende de planejamento. Mas eu sou fã dessa coisa da rapidez, da entrega e tudo, e sem comprometer a qualidade, né? Sim, você vê que é possível, sim. Isso aí é o que a gente preza. Na verdade, aí você entra numa esfera que inovação, vencer grandes empreendimentos assim, sem qualidade também não conta. A estrutura de processos, né? Quando a gente fala de planejamento, a gente fala de processo, né? Você tem que ter um planejamento, você tem que ter os processos estruturados. Então, a gente não pode desassociar as coisas. Então, quando a gente fala planejamento, primeiro passo, montar os projetos. E aí estruturar esses projetos. Aí a tecnologia ajudou muito, como a Alícia falou, BIM, integração de projetos, compatibilização. Isso hoje dá agilidade numa obra, né? Você está construindo a parte toda estrutural, mas você já está compatibilizando ali parte elétrica, parte hidráulica, já está compatível no projeto. Você vai ter interferência se não vai, então você prevê qualquer situação. E antigamente, porque atrasava? Eu não previ que no hidráulico o projeto foi assim, não estava compatibilizado com o estrutural. Hoje isso é passou uma tubulação no pilar. Vamos dizer, isso está... a palavra é... Interligado? Não, agora fugiu, daqui a pouco eu falo a palavra, né? Mas está pacificado. Está pacificado. E tudo começa com essa parte de projetos e dando sequência nos processos construtivos dentro da empresa. Perfeito. Após a elaboração dos projetos, após a compatibilização com todos os projetos complementares, vamos jogar esse projeto, né? Vamos lançar. Vamos iniciar. Cadê o meu cronograma executivo? Aí começa. Quantos meses? Né? Quantos meses eu tenho de execução de obra? 18, 24, 36, né? A mesa aqui, o que não atua diariamente nessa área sou eu, né? Os três, a engenharia. Só não atua, mas só escuta. Sim. Já hoje mesmo. Né? Ontem à noite a gente jantando e eu escutando lá mentoria. uma mentoria. Cursos. Aí eu
Vai, Jailson, vamos escutar aqui. Aí eu disse assim, meu amor, na hora do jantar aqui e tal, mas assim, eu disse, mas eu entendo que ela realmente precisa estar com uma demanda enorme, então tem que se preparar. E eu termino por osmose ficando ouvindo, né? Você escuta, Hoje né? de manhã, vindo pra cá, ela vem me trazer, daqui a pouco ela coloca um mestre, uma pessoa que trabalha, e o cara dando uma aula lá, e aula não, ele tava fazendo uma pontuação. Não, porque, olha, nesse prédio, pra gente resolver isso aqui, tem que fechar toda a rede, porque nesse não tem shaft. Aí eu fiquei assim, caramba, por que não fizeram o shaft? Contrata a APC 4.0 para que eles orientem, né? Mas a minha pergunta era isso que eu ia dizer. No ensino, nas faculdades, nos cursos, nos treinamentos, já existe uma preocupação de preparar as construtoras, os empreendimentos para ter esse planejamento de apressar, de ter assim, ou as aulas, ou os ensinamentos, as faculdades de engenharia, ou dos cursos que vocês ministram, ainda é muito tradicional, porque tudo nasce aí, né? Você no aprendizado, se não ensina, fica Olha, mantido. Já, assim, eu não sei, eu vou falar um pouquinho da realidade que eu conheço das faculdades locais, tá? Algumas realmente são voltadas para o mercado e até tentam trazer palestras, tentam trazer eventos que a gente consegue expor essa situação. Mas em termos de grade curricular, Não. Incrível, né, velho? Infelizmente. Por sinal, a Alice é professora também. Na verdade, eu dou meus pulos, né? A gente tem uma veia de professor aí, quando me chamam numa faculdade para dar aula, numa pós-graduação, aí eu vou lá e dou aula na pós. Eu já dei aula em faculdade, mas aí... Já entendi tudo. Você subiu a régua. Você só está dando aula em pós. Não, eu gosto muito. Eu brinco que a gente, até quando o pessoal vem, Alice, venha dar aula. A falta de tempo também, prioridade. Lógico. Né? Você vai tendo que priorizar algumas coisas. Na época, com 2 filhos pequenos, eu digo, não, estou deixando de ver meus filhos para dar aula, né? Então, o Mariel não dá aula porque a Maia... Já deu também, mas a Maia também consome tempo, né? Nossos pais... Eram Sim, professores, meu pai era né? professor e a minha mãe também, aposentada. E a gente fica com aquela veia de professor, né? Eu já dei aula, no início de carreira eu dava aula de inglês, professor de inglês. Boa, e a gente vê que a faculdade, eles não treinam a gente para gerenciar. Nunca, não né, Renata? Não treinam a gente para liderar. Mas eles treinam aquela parte técnica. É a grade curricular. Técnica, Existem faculdades de negócios, aí eu digo a você. Eu digo porque eu estou com a experiência de um filho que está fazendo engenharia, não é civil, mas é mecatrônica, mas que a grade curricular é outra totalmente coisa. Diferente. Mas por quê? Porque é uma instituição voltada para negócio. Tá. É que é o que eu acho que no Brasil devia ser incentivado. Entendeu? Então você sai de uma faculdade totalmente despreparado para negócio, para empreender. Já tudo está evoluindo agora. Né? Aí é onde a gente fala da inovação. Nós estamos num momento de inovação, de disrupção. Hoje, antigamente, quem de nós tinha conhecimento de como investir na bolsa? Hoje só se fala nisso. Invista seu dinheiro. Eu mesmo tenho investido muito. Comprei uma da Adidas agora muito boa. É assessor de investimento, o mercado evoluiu. Então, as faculdades vão ter que evoluir, principalmente as públicas, porque ainda usa aquela grade curricular tradicional. A gente está falando de inovação, né? E a construção civil é algo que vem inovando a cada tempo, né? Vocês enxergam que essa mesma inovação que há nos grandes centros, né? A título mesmo até de São Paulo, acontece da mesma maneira aqui em Maceió, aqui no Nordeste, em outras regiões? Olha, como é que você vê isso, eu não vou nem falar Alice? assim que não acontece. A gente tem, não é nem São Paulo, a gente tem referência no Nordeste de inovação, que é o Ceará. O Ceará, em termos de cadeia da construção civil, é bem desenvolvido. É referência em inovação. Eles têm conceitos eles implantaram Lean Production na cadeia da construção civil há muito tempo, antes até se duvidar de São Paulo, tá? Mas, assim, porque tudo chega primeiro no Sudeste, tudo chega primeiro nos grandes centros, até chegar e disseminar o conceito para que a gente traga para um mercado menor. Você tem, assim, eu estava até comentando com a minha filha, né? A população de São Paulo, você tem... Quantas Maceiós você tem em São Paulo? Certeza. 12, né? Somente. 12, 13. Então, 12, Fala Grande São Paulo, 16. Então você olha assim... Claro que vai chegar lá primeiro. Claro que você vai lançar um produto lá primeiro. Não necessariamente. Tem gente que prefere o contrário. Né? A gente mesmo é um caso. A gente lançou localmente para se desenvolver local. Depois, quem sabe, buscar. Tá certo ou tá errado? Não sei. Depende do nicho do negócio que você está atuando. Agora,
Os grandes centros sempre vão ser referência, né? Fortaleza, aí o Ceará é um grande centro na nossa cadeia da construção civil. Eles têm ensaios de túnel de vento, né? na própria universidade, porque eles fazem espigões, venta muito, Região do você Ceará. tem que ensaiar. Eu fiquei curioso, Alice. Você me fala o que é esse tubo de vento. Então. O que é que vem a ser? Já eu vou lhe dizer, meu primeiro encantamento com a engenharia, tá engraçado, né? Vou me remeter a gente até falou de London hoje. A gente morou no Canadá, meu pai foi fazer uma pós-graduação, na verdade, um pós-doutorado. Um ano sabático dele no Canadá. E aí, vamos a família toda, né? Que massa. Boa. Eu tinha 15 e Mariel 18, né? Então, a gente foi no desconhecido, numa época que ninguém tinha e-mail, ninguém tinha Sim, WhatsApp, ninguém sim. tinha... A gente tinha carta, era a nossa correspondência, né? Massa. Telefone, ligação Só internacional, um só dia de detalhe, sábado, só dia de domingo. deixou a namorada aqui e o Deixei namorado namorado. aqui. Eu não tinha, não. A gente, assim, deixou, mas eu acho que era amizade e que era mais. A gente tinha muito amigo, você fica naquela coisa, E a né? gente sabia que E ia era um voltar, desconhecido, né? Era né? um ano. Agora era um ano. Então você Sim. vai com prazo de volta. E aí, lá, o ensino já é totalmente diferente, porque você já vai querendo ou não direcionando para onde você quer atuar. Eu não tinha muito direcionamento com 15 anos, mas eu resolvi fazer um curso de desenho industrial. Olha, Renata, no colégio. Diga aí. Primeiro computador que eu peguei com AutoCAD R14. Já Isso super. foi... 92. Pronto, 1992. AutoCAD. Fiz as contas. Peraí, Alice, Já não sei precisa a tantos idade. detalhes, Mas não. tudo bem. O Mariel foi fazer e disse de cara, né? Denunciou a Vocês idade. perceberam que os dois, assim, o cabelo de um tá bem... Né? E aí, Muda de assunto. muda de- AutoCAD R14, e aí, desenho industrial. Poxa, que legal, né? Aquilo para mim era um mundo totalmente diferente. E aí teve uma imersão do próprio colégio na faculdade, que era uma universidade de referência em engenharia também. E eles tinham um túnel de vento. E eu, o que é isso? Tá. Porra, isso que eu fiquei Então, assim, curioso agora. São ensaios, simulações que você vai fazer, que hoje a gente faz computacional. Né? Sim. E antes Com eram escala. maquetes eletrônicas. escala. Maquetes eletrônicas não, maquetes que você formatava Em escala, em escala menor, que Mas se você- compatibilize com aquele tamanho de túnel de vento. Então você simulava que ventos A você realidade vai ter naquela com escala região. menor. Isso não é Entendeu? nada novo. É. Novo, eu digo assim, isso 1992, já existia em né? 92. Já O existia, Japão já. tem muita coisa desse Muito, tipo. porque eles fazem os ensaios por conta dos A finalidade terremotos. disso- Terremotos e É tudo. você testar uma edificação. A É finalidade é essa. validar a estrutura estrutura. de uma edificação. Para as intempéries. Você faz, Daí você é projeta, você como projetista, você vai dizer ali, ó, italiano, né? Você projeta, você vai dizer, mas será que o que eu projetei vai dar certo? É o que a gente Perfeito. chama de validação Aí você de constrói um projeto. ensaio em escala. Né? Joga dentro do Então- túnel e simula Caramba. as possibilidades. Isso é o que, tipo assim, garante o êxito de uma, De uma edificação, tipo, alta, né? É, Isso. naquela época não tinha os Que ensaios aqui, né? computacionais que a gente tem hoje, Hoje mas já você existiam os consegue computadores simular. também. Você já existiam os computadores, né? Claro. Só que demorava. Os cálculos eram muito mais Nosso lentos. pai trabalhava com simulações computacionais, Ah. porque ele era físico. Então ele era físico estatístico, trabalhava. Só que tinha computadores gigantes, muito maior do que essa sala, era um computador. Então Ah. ele foi trabalhar na França para fazer essas simulações. Isso em 88. Que massa. Massa. Supercomputador. Então era porque num computador não existia hoje. Hoje, a capacidade do processamento do computador que a gente tem, um laptop, é a capacidade desse computador em 1988, que era do tamanho dessa sala. Então, as Imagino. coisas evoluem muito rápido. E era um homem de visão, né? Porque eu digo isso? O Mariel pode não se recordar assim, mas assim, hoje eu estava até pensando nisso. Quando ele chegou, ele disse, Mariel, faça ciência da computação, faça ciência da computação. Mariel, assim, vamos fazer ciência da computação. Demorou para ele trabalhar com ciência da computação, propriamente dita, mas é o que eu digo, o que um diploma não faz. Porque se Caramba. ele não fosse formado em ciências da computação, ele deu uma virada de profissão, não Sim. de Sim. graduação, né? Sim. Mas virou a profissão. Mas por quê? Porque ele tinha o conhecimento, Tinha o conhecimento. lá É. atrás. Não, é um né? Então, fantástico. E tem tudo a ver com conhecimento versus inovação. informação. Você tem informação, é uma coisa, você gerar aquilo para conhecimento é E outra. já totalmente. naquela, muito bem naquela colocado, fase, Alice, né? foi uma base tanto, né? Sim. Uma base tanto. Então, o meu despertar, digamos assim, Sim. começou nisso aí. Mas se eu ia fazer ou não, e aí, pai, chega naquela fase, né? Vestibular.
Mas você já estava ou aqui, arquitetura? já estava aqui em tinha Maceió. voltado, né? Tá. E aí, engenharia e arquitetura, né? Mulher, né? Na época, era o Sim. quê? Arquitetura não, Arquitetura. minha filha, faça engenharia. Foi mesmo, né? Engenharia lhe dá um leque de Tá vendo opções. aí? Podia estar milionária agora. Eu sou engenheira, assim. Não é arquitetura. Não foi pra Que Quem foi? depois eu Por isso fiz que ela está milionária. Eu te dizendo, Mariel. Mas assim, Que coisas que massa. a gente não enxerga, né? Mas que você vai ali se moldando também. É. Eu acho para dizer que Moldando foi também. fácil. Vixe, Maria. Imagina. Não Os foi, dois né? primeiros anos de Eu engenharia. lembrei só agora. cacete na pessoa. Você não é. sua Não é história, fácil, só. não é, mas a pessoa vai. E aí onde a Renata entrou, né? Você me perguntou, as faculdades ainda tem muito a contribuir, porque A academia pode evoluir muito. nesse muito. sentido, né? Não vou dizer que você que não tem. Eu acho Tem que laboratórios, a Universidade Federal, daqui mesmo, da gente, tem laboratórios que são excelentes, talvez os melhores são os da engenharia, né? Os da física. Melhorou bastante, mas a academia ainda está muito distante, Distante do real. mercado. Que tem que ser, mas não podia ser um pouco mais próximo. Principalmente no nosso certeza. mercado de Alagoas. Não, e da Principalmente aqui, né? realidade. Que é muito pequeno. É. Cada um Até no seria seu mais quadrado. fácil, digamos, Seria. para implantar. Mas né? surgiu muita faculdade privada e Privada, com foco em negócio, então a gente tem aí. Eu acho que esse equilíbrio do foco em negócio e da pesquisa devia Sim. Podia se aumentado. aproximar um pouco mais. E lá na ponta da execução. Sim. Porque, assim, ainda, né, eu estou falando, digamos assim, um tanto distante da prática, mas se tem muita coisa que faz meio que por recorrência, né? Porque já foi feito e tal, mas a Sim. pesquisa em si, ou o projeto em si, boa parte das construções civis ainda rola muito na informalidade, né? Assim, Com isso certeza, é com difícil. certeza. É. Mas também penso que avançou bastante, porque, por exemplo, a arquitetura já se contrata mais, mesmo em empreendimentos mais simples. E Sim, estando se demanda projetos mais inovadores, né, com mais tecnologia, Cada vez né, mais, com né? mais atenção ao meio ambiente. É. Então a gente está vendo aí projetos. Não, evoluiu bastante, né? Evoluiu bastante. E assim, eu digo de carteirinha, não evoluiu nem nos últimos 10 anos. Eu acho que nos últimos 5 anos a gente. É perceptível, né? Alice? É muito perceptível quando você anda ali na Ponta Verde, você começa a andar em algumas ruas, tem uns prédios muito antigos e uns prédios muito mais novos. novos. E quando vem você muitas coisas compara, novas por vem aí, viu? coisas Muita inovação, mais né? inovadoras, Uma simples fechadura eletrônica. Eletrônica. Exato. né? Já mudou tudo. Que você nem pensa. Um simples que hoje, ó, uma besteira, mas que daqui a pouco as costuras já vão ter que mudar, porque entrega uma obra agora, você entrega já com a tomadinha. Tomada e USB. USB, Sim. daqui a pouco você vai ter que mudar tudo para USB-C. Que já Olha só. acabou, né? Pronto, nós Você estamos entrega aqui. uma obra agora, USB normal. um USB, e o cara já disse, poxa, meu telefone é USB-C. Entendeu? Olha só. É, Pronto, nós estamos aqui no estúdio da Destravo. Vou aproveitar para fazer um pitch, né? sim, Falando de para. inovação. Essa sala aqui nos entregaram ela numa condição. A gente praticamente fez uma outra sala. Aqui tem tecnologia nas paredes, que foi feito em outras paredes com isobloco, um produto Perfeito. diferenciado. Com certeza. Já Inovação, foi pensado pensando na em questão desempenho acústica. acústico. Desempenho acústico. Fizemos um tratamento no teto, que o teto era uma outra pegada, a gente precisou tratar. Enfim, falando em tecnologia, toda tecnologia, por exemplo, de som das portas, hoje aqui a gente consegue administrar esse estúdio à distância. Eu posso estar em Singapura, de boa, eu abro e fecho a porta, a gente vê todo o movimento, a gente... Acende, apaga. Cada, a luz. cada vez que a porta abre e fecha, eu tenho um clique. Isso é a internet das coisas. A gente É. muda as cores das Evoluiu. lâmpadas, Isso. das luzes, das Isso aí, lâmpadas. Totalmente. isso aí evoluiu demais. É. Então você vê, e isso, gente, você diz, é de 10 anos. Não, é de 5 anos. E daqui a de pouco, 5 anos. eu vou Muito dizer, rápido. tenho que lhe informar que daqui a pouco você vai ter que mudar tudo de novo. É. Caramba, Porque a verdade. evolução está Porque muito mais rápida. Muda tudo muito rápido, entendeu? Você projeta uma situação hoje e você, antes de estar pronto, você já tem coisa nova que está substituindo aquilo que você deixou. Materiais novos, né? Tem muita coisa. O processo construtivo mais lento, mas os materiais, Sim. Sim, entendeu? Sim. Então, Os processos construtivos são mais manuais, mas Isso. toda a parte, digamos, de gestão
toda a parte administrativa, tecnológica, Aí existe inovação. projetos, é que está com essa... Evoluindo e rápido. Evoluindo e rápido. E antes da E gente até dar... método, né? E antes da gente dar continuidade, eu quero dizer que esse episódio tem o patrocínio do Verde Vivo. Verde Vivo é uma empresa que atua no ramo do paisagismo há mais de 40 anos aqui no estado de Alagoas. Quando você vê essas calçadas belas, essas casas, essas residências, essas lojas, pode ter certeza que tem ali um dedinho do Verde Vivo. Sustentabilidade. Projeto na Verde sustentabilidade. E também tem o patrocínio da Renge. Renge é uma empresa de arquitetura e engenharia que chegou no mercado para atuar nessa área da engenharia condominial e nessa área de projetos de retrofit e tudo o que você precisar nessa área da engenharia diagnóstica. Rapaz, juntando Verde Vivo, Renge e APC 4.0, Tudo certo. a gente tem aqui o... E a Destrava, né? Para eu ficar... E a Destrava. Que está revolucionando a comunicação, a conexão entre pessoas e ideias na comunicação, fomentando o ecossistema do podcast em Alagoas, logo, logo no Nordeste e no Brasil. Então aqui nós temos 4 Amém. marcas. Verde Vivo, tu viu aí? Viu aí? Renge, APC 4.0 e Destrava. E falando em APC, a gente está aqui com a Alícia e Mariel, que são sócios, proprietários, né? Podemos dizer assim, Sim. da APC Consultoria e da APC 4.0. E a gente queria aqui que você explicasse para a gente um pouco qual é a concepção dessas empresas. A Alícia falando da parte da consultoria, Mariel falando da APC 4.0. Vamos lá. A APC Consultoria nasceu, né? Há 18 anos atrás. Com esse meu ficou foco. de maior agora. Novinha ficou de maior agora. Este Eu quero ano saber quem foi a ficamos de fundadora, porque maior, ela né? tem 18 anos é fundadora. Sócia fundadora. E nasci com esse objetivo, né? De prestar serviço para a cadeia da construção civil, implantando normas de gestão Boa. com base nas ISOs, que a gente chama ISO 9001, gestão da qualidade, ISO 14001, gestão ambiental, e a 45001, saúde e segurança no trabalho hoje, né? Nova, uma norma nova. Mas na época foco era ISO 9001, era qualidade, era gestão da qualidade, gestão da qualidade, gestão da qualidade. Olha, Alícia, que quando se adere a essas três, é a gestão integrada, né? A gente chama de gestão integrada. Que hoje a gente chama de sistema de gestão integrado, qualquer sistema de gestão que você queira implantar na sua empresa e que você agregue normas a ela. Tá. Duas normas ou Duas mais, normas já você a já partir de duas considera normas, uma gestão Você integrada. está integrando duas Ah, normas. o foco da APC é só esse? No início, sim. Na APC Consultoria e Engenharia, o nosso foco era só esse. Hoje, a gente tem uma ideia muito mais voltada para a gestão das empresas, que não busque só a certificação, porque muita gente pensava na Alícia como a certificação. Né? Só na certificação. E aí eu disse, olha, eu preciso dar uma inovada nisso para agregar valor. Ainda tem isso, né? E eu tinha um projeto engavetado lá em 2013. Certo. Vamos passando para a data agora. E é engavetado por quê? Porque eu não tinha braço para tocar esse projeto e às vezes a gente fica esperando. E aí surgiu a oportunidade, Mariel saiu do ramo de atuação que ele estava. Eu digo, ó, Boa ideia. Nada tem um melhor. projeto, né? Você quer entrar? É voltado. Aí ele, rapaz, eu acho que essa ideia dá certo. E quem Boa. vai desenvolver, quem vai... E aí foi onde surgiu a ideia, né? O desenvolvimento, a gente tem um sócio desenvolvedor também, nosso parceiro, Luan. E junto com isso, a gente puxou num treinamento meu. Perfeito. Luan estava participando, sendo treinado pela gente, Uhum. né? Engenheiro Era uma também. atualização do PBQPH. Era uma atualização de uma norma que é voltada para a cadeia da construção civil, que é o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat, um trava-língua, que é o Rapaz, PBQPH. O que tu Eu tava tenho me que perguntando ensaiar. hoje. Esse Ô, tem que Natinha, como é ensaiar. aquele nome? Hoje eu consigo dizer, mas demorei. É o Não. PBQPH, né? Eu já falei tanto. PBQPH. Eu já falei tanto que eu já incorporei, né? Que massa. E o Luan, quando e assim, foi engraçado, porque o Mariel estava participando do treinamento também. A gente só tinha o esboço do nosso projeto, o nosso plano de negócio, mas a gente não tinha o desenvolvedor. E aí a gente dizendo, não, porque a gente vai sair com um sistema novo, a gente vai sair com um sistema que apoie. Não é que não existiam ferramentas para isso, tá? É como o Mariel falou, não era nada disruptivo naquele momento, mas era uma situação inovadora dentro do meu processo, né? Incremental. Boa. Inovação incremental. E aí eu disse, ó, a gente tá saindo, não sei o que lá, a gente vai sair, esse ano a gente... né, em placa e tal, e fazendo milhões de propagandas sem Tem ter. quem desenvolvesse ainda. A gente tava procurando um parceiro, Um parceiro. de desenvolvimento. E porque aí ele chegou e no intervalo, ele disse, Alícia, ó,
eu tenho isso aqui, eu faço isso. Aí eu disse, bom, vamos conversar? E aí, deu certo. Deu liga, né? E a gente... Em julho de 2019, Isso, aí vem o APC 4.0. 4.0. Boa. A gente fez algumas reuniões de negócio, achamos o desenvolvedor, veio o Luan e o Júnior, que são pai e filho, que tem uma empresa de software. Boa. Eles têm um software com outra atividade, com outra especificidade. O Luan é engenheiro de formação, estava se formando também. E a gente montou vamos chamar de SPE, né? Que é o termo. Sim, boa. Montamos uma SPE no papel, mas Sim. é um negócio Boa, nosso. boa. A APC assina o APC 4.0, só que a gente tem o desenvolvimento por trás. Né? Sim, sim. Mas aí a gente montou um projeto Scrum, né? Que é uma ferramenta Sim, conheço. de estruturação de projetos. A gente montou um Scrum, então o pessoal, o Júnior e o Luan eram os Scrum Masters, né? E eu era o Product One, nós como APC, Product One, e a gente dava os backlogs para eles fazerem o desenvolvimento. Foi assim que surgiu o APC. Massa. massa. Então a gente dava o backlog, reunião de A gente sprint. precisava do nome, Backlog. né? Da ferramenta, a gente não tinha um nome. Hoje vocês estão expandindo com a marca. Diretamente a pergunta: se alguém quiser representar vocês em outro estado, em outro local. É só entrar em contato com a Com a gente. gente. Boa, Tá? entendi. Sim. Então vocês têm já um Aberto. padrão. Tem, Já. tem Já. contrato tudo, de negócio, tal. a gente tem um Quer plano de expandir. expansão. Só Plano de que expansão. hoje existe muito software. Tá. E o que é que diferencia um software de prateleira do APC? O APC não é um software de prateleira, ele necessita gente Entendi. para implantar, porque é processo. Entendi. Né? Não, Lógico. nada manual. Sim. Mas ele não é um software que você vai pegar, eu vou baixar o aplicativo e vou usar. Não, ele demanda implantação, ele demanda E cadastro. cada empresa tem suas especificações. Exatamente. Certo. Então, se a gente falar da construção civil, cada construtora tem o seu processo. perfil. Né? E é um Tem papel um em tipo de branco. construção. Então, o sistema vai em branco e a gente vai implantar Sim. Implantar. De acordo com a cara da empresa. Não, interessante que isso remete a uma reflexão que tem sido muito puxada ultimamente. Que, por exemplo, com o IA, inteligência artificial, se fala muito, vai acabar com a mão de obra, vai acabar com a mão de obra e tal. E, de fato, não vai. Não E, vai. A vai mão se de obra vai se destacar. especializar. Isso, aí vai se destacar a mão de obra que melhor se Especializada. utilizar Isso, Das das ferramentas. ferramentas de inteligência, que é o nosso caso, assim. O Na APC. construção civil, por exemplo, pode se avançar como for, não vai eliminar gente Não, do canteiro de não obra. vai, Não vai deixar de não ter o vai. Você vai serviço. precisar Não. ter os profissionais mais Mais capacitados, né? que é isso que a gente na gestão integrada, né, Renata? A gente preza. Preza. Né? A base da gente do APC 4.0 é o PDCA. Essa é a nossa base. Eu Tá. planejo, Sim, eu executo, eu executa. checo aquilo que eu executei e eu Isso. tomo ações naquilo que foi recorrente ao meu processo. Se a base é o meu PDCA, eu preciso de quê? Treinamento. Qualificar. Qualificar. Tanto que lá, né, no APC tem um módulo de pessoas lá, que a gente Que é um cadastrou módulo os voltado colaboradores. só para Uma das coisas que a gente criou É. como obrigatório foi qualificação É. do O colaborador. colaborador. Por quê? Porque toda empresa precisa qualificar o seu colaborador. Ah, não, mas eu qualifico e eu perco o profissional. Então você prefere ficar com o profissional desqualificado. É. E aí faz você não sentido. entrega o produto, você tem retrabalho no serviço, você tem desperdício. A nossa E mentalidade. todo, né? e Visão todo míope. processo, Muito. e todo processo, amor, quando vai começar na construtora, chama aquela equipe. Tô falando de obra, tá? Chão de obra. Aí vai começar, por exemplo, aplicação de revestimento de fachada. Chama aquela equipe, coloca dentro de uma sala. Aplica todo aquele processo que foi Treina desenvolvido, no procedimento. treina, mesmo eles sabendo. Mesmo eles ele tendo vindo de outra obra que É feita uma reciclagem. é feita uma reciclagem antes de se começar aquele processo. O interessante é que treinamento é tudo, É né? tudo, gente. Treinamento é não tem tudo. jeito. E tem deles que até assim, pode até se tornar enjoado ou chato, mas tem que existir. Mas tem que Tem que ter. existir. O mais interessante né? é que quando a gente começou o APC, uma das coisas foco era o módulo de treinamento. É. Que nenhuma ferramenta até hoje eu vi com módulo de treinamento. Então, antes, o que é que você fazia? Eu tenho que treinar nisso. Qual é o conteúdo? Aí eu tenho uma apresentação, tenho um texto, tenho o quê? Então, a gente sobe esse conteúdo no sistema, transforma ele em conteúdo de treinamento, faz o registro desse treinamento na plataforma, atrela os colaboradores que foram treinados e depois a gente olha o perfil desse colaborador. É um perfilzinho Uhum. e tem lá treinamentos realizados, tal. Aí eu peguei um procedimento desse e fiz uma atualização. Agora o meu revestimento mudou, não é mais Isso. gesso acartonado, É. é gesso estruturado.
Vamos Daqui lá. a pouco ele tá virando engenheiro. Eu tô quase engenheiro, não sou Não, engenheiro. é. Mas a gente pensa, as pessoas pensam que ele é engenheiro. Eu tenho coragem de entregar uma obra a ele. Eu tenho, né? Não sei, mas eu tenho. Então aí o que é que acontece? Mudei o procedimento. O colaborador vai realizar na próxima obra no procedimento novo. Então ele tem que ser retreinado. Tem que o ser sistema retreinado. vai avisar Avisa aquele que ele colaborador que mudou aquela versão do está procedimento com e ele não foi treinado, treinamento vencido. desatualizado. Isso. Isso é um ganho gigantesco para as organizações. E aí é outra, automático, tá? Nada de Não, papel. Nada de papel. Eita. O cara assina no Essa- próprio, né? O cara... Essa história de papel eu quero pontuar aqui. Olha aí. Então, eu comecei na construção há 10 é- anos atrás, tu é Alicia. véia também, 10 Renata. anos, Alicia. Renata era estagiária de uma obra que Eu eu já era prestava estagiária, O era. único que não tem como não se entregar aqui Alicia. é Mariel. Eu tirei o cabelo. Saía a Renata cheia de pasta, Alicia. Tu lembra daquelas pastas Lembro. classificadoras com aqueles plásticos? Lembro. Se mudasse uma revisão, tinha que mudar de todas as pastas, de todos. Minha gente. É, porque do o papel, céu. né, era tudo. Então, Era porque tudo, o que é qual é a premissa de uma auditoria ou de uma consultoria de sistema de gestão? Auditor é igual a Santomé, ele só acredita vendo. Vendo. Então você pode É dizer, comprovar. Jaelson foi treinado. Foi treinado? Beleza, cadê o treinamento do Jaelson? Verdade. Aí eu ia lá para os papéis, É. que eram as Não, assim, pastas. Jaelson executa que tipo de serviço? serviço? Cadê, Ah, aí, é. cadê a IT, cadê a IT Cadê a IT dele? Qual é a Deixa eu ver se revisão? ele foi treinado e se está na revisão atual. Hoje, com a inovação, com o APC 4.0, eu É tenho tudo Jaelson na automático. palma da Na minha minha mão, mão. porque eu Verdade. treinei ele mesmo, ele assinou aqui no celular. Se ele não conseguiu assinar, eu tirei uma foto do treinamento, eu registrei na foto, sai horário, sai data. Tudo. Então, Não, foi é naquele incrível, dia. é incrível. Então, ou seja, eu tenho. É o que a gente chama de gestão da palma da mão É, mesmo, mesmo. porque você elimina papel, você elimina. Que é a nossa Não, premissa, é né? outra- Ninguém tá cantando com um monte de Não. pasta. Olha né? o tempo que você perde e passivo a errar. Não, e controle de documentos. Você não consegue controlar, você está na versão ali que você distribuiu as pastas na versão 10, semana que vem você atualizou o procedimento que está na versão 11, você vai substituir todas as pastas para a versão 11. Então, Aí, se você tem 5 setores que usam aquele mesmo procedimento, você tem que Cinco mudar pastas. 5 pastas. Diga se existe. É. E o que eu acho mais interessante disso tudo é você manter um histórico, né, de todo esse trajeto, todo esse processo, e você poder comparar, ter as métricas, com né? certeza. Você com tem como certeza. ter a real identificação da evolução, do que travou, do que não travou. Perfeito, porque, inclusive, na ferramenta, a gente, quando lançou o APC, né, a gente lançou só com o módulo de gestão com base no PDCA. Então, o sistema de gestão com base no PDCA. Visando exatamente essa situação aí que você apontou, as métricas, a gente já sentiu a necessidade de ter um módulo de quê? De indicadores. Indicadores. Indicadores Então, pra a mim gente é agregou. fenomenal. né? Olha, E isso foi com menos de um ano já do sistema rodando já nas empresas, né? Acho que com 6 meses a gente virou e disse assim, ei, não adianta se eu não tiver módulo de indicador. Eu preciso medir, eu preciso monitorar. Eu preciso monitorar meia hora de treinamento. Eu preciso monitorar todo esse processo em termos de evolução. Quanto HH de treinamento, você que gera da área de recursos humanos, você Sim. sabe disso. Quantas fichas de verificação eu realizei, de quantas eu realizei, quantas não conformidades eu tive. Rapaz, eu lembro eu tinha arquivo. Eu tinha uma estrutura para arquivo, que era uma coisa enorme. A gente, para achar aqueles papéis lá, era uma calcular, coisa para calcular, para tudo. Então, Hoje, se assim, você quiser, eu abro aqui o sistema e eu digo quantas horas de treinamento a equipe APC já deu. boa. Por empresa, Por empresa, colaborador. É muito bom. E as métricas, né? Que eu acho que No meu módulo de a minha indicadores. curiosidade, já existe um avanço maior no sentido da adesão a essa ferramenta, a essa visão, porque historicamente, e eu lembro dessas fases assim, a resistência, essa coisa do novo, tal. Hoje vocês já têm percebido as portas mais abertas? Tenho. Eu não sei se aí Maria vai falar um pouco melhor. Eu não sei, assim, modéstia à parte, eu vou ser modesta um pouco. Sim. Eu carrego o nome há 18 anos. Então eu dizia, olha, se isso aí vai levar o meu nome, porque Sim. a APC vem de Alicia Lógico. Pinta Costa, é a abreviação do meu nome. Boa. Eu até ouvi, numa das primeiras apresentações que a gente foi fazer, eu ouvi o seguinte, olha, mas isso aí eu não negocio, porque o APC 4.0, ele fez, então você devia ter tirado o seu nome, se você Tá. não negocia.
Porque você botou o seu nome, então bota a sua cara para bater. Aí eu digo, tá certo, doutor. Então eu boto a minha cara para bater. Então, a gente tinha um background, claro, de gestão, Sim, de sim. processo, de qualidade, né? O pessoal conhecia a gente, a Alice da qualidade, é a Alice da qualidade. Então, tinha aquela referência de mercado local. E até eu viajo muito fazendo auditoria de sistema de gestão. Então, assim, eu tenho um reconhecimento externo, mais de 1000 Mendes, que a gente chama de diárias de auditoria em sistema de gestão. Sim. Também há 18 anos, né? Nessa parte, Boa. por um organismo alemão, por um organismo de certificação alemão. E o pessoal já conhecia. Aí você vem a questão da adesão. Demorou um pouquinho no sentido assim, mas será que isso vai dar certo? Mas que resultado eu vou querer ter isso? Né? E aí a gente estava até dizendo, olha, você tem que lembrar que se você não fizer isso, você fica para trás. O mercado está evoluindo. Se você, como gestor, não tem a sua empresa, métricas de você desenvolver, né, e você acompanhar aquele processo, uma entrega de obra, como a Renata faz, por exemplo. Né, você não tem um acompanhamento de uma entrega de obra, você vai fazer o seu cliente assinar num papel. A construtora que é moderna, a obra mais moderna, aí entrega... Você é cheia faz de um inovação. checklist Faz um no checklist no papel. cliente e faz no papel. Assina aqui. Agora Não faz mais. no tablet. É, né? não mais. O cliente assina, tem a foto dele, bate a foto. tem Então um a gente registro. traz E essas gera ideias, os documentos Os tudo documentos, em PDF. tudo em PDF, né? fica lá Fica tudo arquivado. arquivado, Sua registrado. obra encerra. Mas você, como comprometimento, Renata sabe Tem disso, os você tem que registros. manter os seus registros ali. É, De 5 a 50 anos, dependendo do processo que você tenha. é. Entendeu? E você vai manter aquilo. Sim, é outra parada. Você Entendeu? não Então, existe. a resistência diminuiu muito, já. Diminuiu Graças muito. a Deus. E assim, sabe? quando a gente foi desenvolver, né, na nossa equipe de desenvolvimento, o Luan e o Júnior, eles são pessoas que pensaram na frente junto com a gente. A gente não desenvolveu nada que precise de infraestrutura do cliente. Entendi. Então, a gente quer implantar o APC, ele implanta em 72 horas. O servidor está no ar. É um servidor cloud. Né? Tá? Entendi. É um servidor... não vou falar da empresa que o servidor está, mas é um dos maiores... Entendi. Top, Hosts né? de servidor, hosts né? de cloud do mundo. Os servidores já pensei onde é que está. Não está em Virgínia, ou está tudo em locais de data centers Sim. com garantia de segurança, criptografia, que não Muito vai ter bom, invasão. né? Então a gente dá essa garantia porque quem está por trás do APC é uma infraestrutura pujante, Robusta, né? robusta. Então a gente montou o negócio com garantia. O nosso negócio é serviço. É um software como serviço. Essa nomenclatura não é nova, é o SaaS. Isso Sim. começou na Índia, há muitos Sim. anos atrás. Então tem algumas séries até que falam... Significa o montei- quê? Software as a Service. É em inglês, né? Software como serviço. serviços, Então tá. é um Sim. serviço. Você paga mensalidade e tem aquilo. Não quero mais. Paga de pagar mensalidade. Acabou, sim. Você não Tchau, precisa né? mais. Você não investiu na infraestrutura, não investiu no servidor. Ah, sim. Você faz o investimento inicial para subir aquele servidor. Ô, gente, a gente está falando aqui muito como engenharia, construção, mas para quem está ouvindo e chegou aqui agora, quem quiser aderir a esse sistema de gestão, seja da qualidade, seja integrada, tem que ser dessa área da construção civil ou pode ser de qualquer área? Qualquer área. Hoje, qualquer área. Destrava Diril. Ela deu uma pequena pausa, mas ela vai Ela deu continuar. uma- Vamos ter um gestão. certificado que é possível. Mas não é só assim, aí construção. continuando essa pergunta, dizem que é muito caro esse sistema de gestão. Já foi, Isso é mãe. verdade Já ou foi. isso é mito? Não. Outra coisa, Renata. Ó, Preço mito. justo. Isso é mito. Não fala mito, não fala mito. Tá? Olha Pode só. dar problema, não é mito, não. Então, Diga vamos assim. lá. Fato ou mito, né? É. Totalmente mito. No sentido assim, gente, principalmente o empresário. Eu chego lá para ele, a gente discute, né? E a gente chega numa obra, aí o cara faz, mas tá muito caro. Eu digo, me diga uma coisa, quantos por cento isso representa no seu VGV da obra, ou seja, no seu valor Isso para construção civil. global? Se a gente for para outro Global. negócio, Quantos por cento isso representa no seu custo mensal? 0, construção civil, 0,0000001%. é insignificante. Eu digo, meu amigo, o meu custo em relação a você não tem custo. Eu vou trazer benefício.
né? Não, é simples. Nada que não se mede se gerencia, né? Pronto, Já- você agora falou Então, assim, agora se uma você não uma- consegue... Vou anotar. Não gerencia. Nada. Isso é incrível na vida. Agora você tudo. não tem orçamento, você não tem. A gente acompanha hoje várias empresas, né? E a gente chega nas empresas e a gente diz, puxa, uma empresa que fatura 3 milhões mensais, que, né? 3, Não tem 36 milhões, 40 milhões por ano. Não por tem um ano, orçamento, não tem um orçamento planejamento anual, não tem um planejamento orçamentário. orçamentário, não tem. Não sentou para Não sentou pra planejar qual é o o objetivo ano. do ano. Né? Ainda existe empresa assim? Muitas. Existe, Renata. não, existe. Muitas. É Diga porque aí. a visão de mundo, né? É. Tudo tem a ver com a mentalidade e a visão. Poxa, aí tudo você me legal. pergunta de custo. Não tem. Já foi muito caro você manter uma certificação no sentido que... Aí vem a outra você falou do valor, né? Do valor agregado. Eu vou dizer que a gente tem muito mais benefício com a implantação do sistema de gestão, porque você vai reduzir custo. Você vai reduzir Custa menos do que um funcionário retrabalho. por mês, É. bem menos. Muito menos. Menos do que né? um funcionário. Então você tem aí... Depende do tamanho da empresa, claro, Claro, né? mas vai ter empresa que não vai representar um funcionário de salário mínimo mais os encargos. Acho que um plano mais caro hoje nosso vai custar um funcionário e meio. Entendi. Também depende do tamanho do negócio. Lógico. E aí você vai por Quantas unidade, você unidades, rateia por quantos centro de usuários, custo. né? Eu ia Qual é o nível perguntar de isso. uso? Quando a gente fala em construção civil, a gente sempre pensa em obras de grande porte. Isso. Esse sistema também é aderido para construtores pequenos? Por exemplo, Sim. vai construir apenas uma casa, Sim. por exemplo. A gente hoje está com Hoje esse eu tô nicho. com um nicho de várias Tá? empresas, construtores boa. menores que cresceram muito na construção de casas. E aí a gente tem um pacote de adesão. Boa. Consultoria com a PC Então, a gente dá 4.0. Porque consultoria a gente pra dá a implantação estrutura dos para ele. processos. Porque não adianta a gente Excelente. chegar para ele para dizer, olha, toma minha ferramenta aqui, utiliza Não, que não você vai adianta. gostar. Eu vou estar vendendo uma coisa para ele. Ele Mas não ele vai vai usar. Isso não Porque é ele bom, não tem não. processo implantado. É, isso. Então a gente Lógico. faz um pacote. Processo, Consultoria. consultoria. Boa. E aí implanta o APC. E aí sim. Incrível. ele Isso estrutura. faz parte da Muito evolução. Há alguns anos atrás, um software desconhecido no mundo, o SAP, Sim. ele era Só pra grandes exclusivo só empresas. para grandes empresas e Montou tal. um Uma negócio coisa. pra- E hoje pequenos tem um negócios. nicho para os pequenos empresários. A questão da padronização da qualidade, da evolução, de tudo quanto há de bom no mundo, ele está cada vez mais permeado Verdade. para os grandes, Sim. para os pequenos, obviamente mantendo as devidas proporções. Claro. Perfeito. Mas, e aí vocês hoje, fala da estrutura. Vocês dois como sócio e tal, e tem uma equipe e tal, e se tiver uma demanda a mais, aí vocês têm uma mão de obra temporária também, seria o caso? O que é que acontece? Hoje a gente implanta o sistema ele é comercializado, não abrimos mão com 40 horas de treinamento efetivo. Boa. A média de implantação, todas as empresas que a gente implantou, são mais de 100 unidades de negócio, mais de 30 CNPJs, isso se eu contar CNPJs fora as filiais, né? Porque se pegar construtoras com 9 CNPJs, aí eu teria que contar mais 9. A gente está falando de unidade de gestão, porque o sistema a gente trata ele como empresa e unidade de gestão. São mais de 100 unidades de gestão hoje dentro do APC. A média de implantação são 12 horas de Boa. treinamento efetivo. Ai, sobra aquelas horas? Aí Não, sobra- sobra para Sobra para quê? Entrou a equipe nova. Vou começar uma nova obra. Isso para a construção civil. Na cadeia da indústria, é muito difícil a indústria construir várias plantas. Sim, verdade. Então ela tem uma, 2 plantas, aí ela quer implanta primeiro em uma, aí vai para a segunda planta, né? Aí quer agora, vou botar os mais processos famoso, comerciais, vou é. botar os processos industriais, eu tenho uma linha que eu quero, certifico o produto, e aí eu tenho a inspeção daquele produto, mas agora eu quero inspecionar outro produto, né? Eu quero ter um Inmetro de uma mangueira, então a gente tem esse segmento também dos extrusados de plástico, que é uma cadeia gigantesca, e principalmente no nosso estado, que tem a questão da cadeia do plástico, né? Com Boa. a Braskem, e são clientes nossos. Né? E quem quiser conhecer, né, da cadeia do plástico, fica o lembrete aqui, a gente tem apresentações, reuniões, do jeito que a empresa massa, quiser. A que gente massa. A faz. gente molda. Que massa. Vou fazer uma pergunta curiosa, tem a ver com inovação. Sim. Talvez não diretamente para construção, mas é ligado à APC. Vocês pensam em lançar um infoproduto ou ter um produto digital nessa linha aí? Porque, assim, penso que esse conhecimento ele pode ser expandido. Tem muita gente que, uma boa parte conhece, sabe do que é a gestão da qualidade, sabe da necessidade de existir as métricas, indicadores e tudo.
mas muita gente também não conhece. De Você repente, é parente da mãe de Nara? Porque hoje a gente tá Não, falando sobre eu isso. quero, eu tô abrindo negócios novos, eu tô me lançando eu tô me colocando como lançador. Aqui, A gente tava falando exatamente sobre isso, porque a gente tem uma viu aí que eu gama. fechei o negócio Vê aí, aqui, Renato, ó, entendeu? A Alícia tem uma gama de conhecimento. Caramba! Ela Alice, você- é instrutora de Não, certificação. pelo Já amor de faz Deus. mais de um Você ano que eu não digo tem- isso, a Alice. É, Alice. Isso do ela potencial pode da montar esse curso e virar um infoproduto. Eu disse Topado, a ela. com Agora ela tem certeza. que ter disponibilidade de tempo. Porque aí, Estúdio às para vezes, você fazer as suas gravações, você já tem. Tudo certo, Entendeu? né? É assim, é mudança, aí vamos lá, né, Renata? Mudança de mindset. Mindset. Exato. É uma coisa que eu Alicia, muito competente, dá os treinamentos dela presencial, vai lá e tal e tal. Você tem que, num treinamento só, você dá para milhares e milhares de pessoas e ganhar dinheiro dormindo. Exatamente. Você Ela só ganha fechou dinheiro treinamento acordada. presencial semana passada. Eu fechei pra ela, eu vendi o treinamento, ela foi dar. E nem ganhei comissão desse negócio. Isso até hoje Tá errado, tá E errado. vendeu a tua empresa que eu vendi. Meu sonho é ganhar dinheiro deitado. Mas aí eu disse a ela, Alicia, tá na hora da gente escalar esses treinamento. treinamentos. Mas é Ó, o lógico, conteúdo, pô. eu- assim, Você prepare, já eu faça sou- uma réplica de Alice. Alice, você tem que ter um... Consultoria Não, online, ó. Não, é. Ao vivo, uma consultoria acho que aqui ao é, vivo, eu acho gente. que Eu é sei o endereço deles dois, eu vou mandar o boleto, logicamente, né? Eu Mas- acho que é um projeto Uma mentoria assim, ao que vivo não aqui, não tá distante, tá? É Eu acho que tá verdade. mais perto e que vai ter que se concretizar. Que porque senão coisa a gente- boa. Mas é uma Não, realidade. mas isso é bem interessante. Porque é uma forma de você gerar renda. A gente vem discutindo isso, gerar uma renda passiva, né? E Isso. escalar um Não. treinamento. E Você sem tem falar- que agendar, tem que ter espaço. tem que É, e ser- sem falar que você vai estar alcançando o máximo de pessoas Não. possíveis Sim. que não têm acesso a você. Sim. Não, você Entendeu? Então imagina, você vai estar ajudando as pessoas. 18 anos de história, 18 anos de treinamento, de revisão de conceitos, de avanço. Você imagina se você zipar isso, aí, se você editar esses 18 anos num curso. É óbvio que isso é proveitoso. E não é bom só Sim. para você, é bom para todo mundo que vai também usufruir, Ah, que vai ter acesso. Entendeu? E é um fato. conteúdo. Olha aí, vamos sair daqui Bem com uma inovação. Gente, né? esse nosso podcast está chegando ao fim. Vocês acreditam? Já. Caramba! Caramba. Vamos perguntar. Vai ter aqui, Já tem mais pensou? O que é tem bom duas acaba logo, perguntas. né, Alice? Não, Ô, com Alice, me certeza. conta uma coisa. O que é mais difícil? É contratar um cliente novo ou mantê-lo? Isso aí eu tenho a resposta na ponta da língua, né? Você manter os seus clientes, né, satisfeitos, né, custa muito menos do que você conquistar um novo cliente. Isso é fato. Agora, não pise na bola com aqueles clientes que você tem. Né? A gente tem clientes aí que são... Aí você diz, mas você tem clientes de consultoria. Será que é bom você manter essa consultoria ao longo de todos esses anos? O fato é, uma consultoria de sistema de gestão, principalmente voltado para processos como a gente faz, com as inovações que vão tendo e com a atualização de mercado, você tem que trazer inovação para ele também. Então, você se mantém no mercado de consultoria, não no mesmo beabá. Eu me lembro como Você se tem fosse que estar hoje. se inovando também. Você se inova, né? Eu tenho um cliente que é um dono da construtora mesmo, propriamente dito. E uma vez eu me lembro, Renata, quando saiu aquela questão das normas de desempenho, Sim. né? Ele virou para mim e fez... 1575. Eita! Teve que sair da zona de conforto, né, bichinha? Isso ele disse para mim porque ele não esperava que as perguntas que ele fosse fazer, eu soubesse responder e que eu fosse também prestar serviço para ele naquela situação. De como ele tinha que Você implantar. já tinha do se que ele precisava. antecipado. Já tinha. Engraçado, Então, assim, interrompendo ela, né, nisso, porque tem um cliente de consultoria há muito tempo, e não vamos falar o nome, para não estar fazendo propaganda. Vamos investir no podcast. Vamos investir no Fazer um Trazer curso. das Inclusive- próximas, quem quiser inclusive, eu que estou fale nome precisando de aqui, patrocinador. investidores, né? Mas eu ainda tenho crédito, né? Tem tanto que a PC 4.0 Vai, Mas enfim, aí quando a gente foi apresentar o sistema, isso foi um dos nossos primeiros apresentações lá atrás, um dos engenheiros olhou assim, eita, que essa Alice é danada. Só botou o dedo na ferida de todos os problemas que a gente tem com Os sistema de sistemas. gestão. Mas ele não falou do sistema de gestão da qualidade. Sistema de gestão. Porque quando a gente fala de SGQ, de SGI, a gente esquece que o G está na frente de todas De as todas, normas. é. É gestão da qualidade, gestão
segurança da informação, gestão de segurança do trabalho, gestão do meio ambiente. Quando a gente fala de gestão, aí a gente vai para o planejamento estratégico, partes interessadas, riscos associados. Tudo isso é gestão. É verdade. Gestão é de verdade. pessoas, gestão de ativos, né? A gente nem falou do modo de ativos que tem lá dentro, que você controla Sim. desde um carrinho de mão, Sim. ferramenta básica, a um computador mais moderno que você tem, Um nível equipamento a laser, mais um caro. equipamento mais caro, você precifica, você consegue saber quanto é que eu tenho de ativo dentro da minha organização. Isso tudo é o APC. Aí você conquistar um cliente novo, claro, ele não sabe do seu potencial. Então você vai ali. Agora você também, Renata, você me fez essa pergunta, mas eu fiquei naquela de dizer logo de cara, mas é muito difícil você também manter os clientes que você tem, porque se você não traz essa visão de inovação, De benefício. de benefício, o que é que eu tenho de novo para você? Não preciso e aí, não preciso dar é um Alice ali, desafio. né? É um desafio enorme para vocês, porque, que queira ou não queira, eu particularmente sei perfeitamente dos resultados, do efeito e dos benefícios. Mas, como é intangível, Isso. né? Porque uma coisa assim, eu tô vendo esse produto aqui, o cara tá vendo, não paguei por ele e tal. E como é um trabalho que você... É serviço. É serviço, É então difícil no Brasil. você tem que ter... Sabe quando ele nota? Na pandemia, aconteceu muito isso. Primeira coisa que às vezes o pessoal corta, né, Renata? Eu vou cortar as consultorias, vou cortar o apoio técnico, vou cortar tudo. Quando você se vê sem, que você diz, É verdade. Volta. poxa, Não, e quando você... Né? Eu pelo menos... eu sou era fã dos feliz e números. não sabia. Volta. Alícia, volta aqui. Alícia. Eu adoro, porque você se sente... E não saio obrigada com o cliente, nem saio... Não, pelo Tem contrário. momentos, cada Tem organização cada- passa os cada- seus períodos de Cada benefício, momento seus é um períodos. e outra coisa. Tudo tem um propósito. Né? Tudo tem um propósito. Você saiu ali, Sim. você ficou sem, mas quando você voltar, Mas você volta com A outras gente ideias. transcendeu, né? A APC, ela transcendeu. Ela era um serviço, virou um produto. Sim. Que é o APC, que é um Perfeito. serviço. Mas ele é um produto com Com serviço serviço associado. agregado, né? E na construção civil, a gente nota que o serviço é usado ou não quando você tem recorrência de compra. Qual é a recorrência de compra? Eu tenho uma nova obra. De novo. Bota o subsistema. Tem uma nova obra, Maria é o orçamento. Mas aí a gente vai crescendo dentro da própria construtora. Sim. Quando a gente vê, tem 9, 10 unidades construtivas já com o sistema lá, com registro, com o processo implantado, quem trabalhou, quem não trabalhou, quais foram os ativos que foram usados. Isso é o ganho. É muito bom, é nesse- muito como a gente satisfatório, né? terminou, o sistema ficou pronto em... Você me pergunta, como foi a elaboração? A gente começou em julho de 2019, a gente ia lançar em abril de 2020 e veio a pandemia. Foi bom que a gente economizou com festa de lançamento. Setembro o sistema ficou pronto. Vai ter versão que fazer uma beta. festa agora, de quantos anos? A gente está pensando num evento, Renata, até um evento associado, que eu acho que é interessante Você depois até- a gente a gente conversar, conversar. porque Sim. vai ser um Oba, evento aí com bora lá. empresa de investimentos. Boa. Vamos trazer uma pessoa para falar de ESG, que está na Boa, moda. topado, muito Né, bom. que é um muito negócio bom. interessante, principalmente quem investe na empresa ESG e nas empresas que estão buscando investidores, Sim. montar uma estrutura de ESG, né? Sim. E aí a gente está É isso. montando esse evento. Então você vê, não é só... A gente não é só de qualidade que a Tá gente vendo? vive, né? Não, é Então, outra assim, visão, é muito amplo, a gente muito vai amplo. mudando, né? Eu, particularmente, dando as minhas considerações finais até, não tenho a menor dúvida do espaço que esse trabalho tem, que ele já ganhou e que vai ganhar. É simples. As empresas, a conjuntura que a gente está cada vez mais envolvido, quando você fala no digital, quando você fala na inteligência artificial, quando você fala... E essa geração que está vindo, principalmente, ela vem toda nessa pegada. Então, aqueles empresários que ainda bem intencionados, mas que resistiam, tudo, eles vão tendo que se render. E quem está vindo... Então, assim, é o caminho. É o caminho e a gente vai ter isso aí. Não tem a menor dúvida que daqui a pouco vocês vão ser parceiro da Alexa. Entendeu? E a gente vai ter uma Alexa exclusiva para o APC, onde vai estar tendo resposta para tudo já de forma planejada e fruto dessa experiência, dessa vivência. Entendeu? Muito bom. Ô, gente, e falando um pouquinho de vocês, né? Antes da gente Eu finalizar. quero saber como é que se Alicia faz esse surf aqui. e Mariel, trabalhando juntos, sócios, irmãos. Briga muito? Eita! Ó, a gente Que dividiu- pergunta indiscreta, rapaz, no podcast. Ele, o que é que vai vir aí? Aí eu fui bem objetivo. Mas tu acha Bem, que o gente. Mariel vai dizer aqui, gravando pra câmera aqui, rapaz? Ó, a gente Tô brigou brincando. muito até os
10 anos de idade. 16 anos a gente brigou muito. Até os meus 16, os 13 a gente brigava Arengá. muito. Arengueiro. Quem era arengueiro dos dois? Maria Arangueira. É. Ariel. Ou Alice? Provocativo. Eu conheci. Pavio curto. Rapaz, Olha, Alice. olha o que ele fez, Alice. Eu... Rapaz, Engraçado aqui, tem coisas que ficam na memória da gente. Faz muito tempo. Eu tenho 48 anos, vou fazer 48 ainda, tenho 47, vou fazer. Eu me lembro quando a gente estava no Canadá, e o Canadá, aí tive oportunidade de ficar lá. Na vida pessoal, eu jogava polo aquático, era atleta de polo aquático, joguei polo aquático fui seleção da província que eu morava, a gente jogava num time Sempre da gostou de cidade, esporte, sempre. né? E eu jogava polo e fui para seleção. Tive a oportunidade de ficar lá. Mas o Canadá é um país muito complicado para quem mora em Maceió. Você mora em Maceió mesmo. Porque em Maceió a gente não tem inverno. A gente tem chuva. Mas a temperatura chuvinha. é equilibrada. É ótima. Né? Não tem problema de frio. Quando faz 22 graus, ninguém bota o casaco. Não, já aumenta. Choveu, a aperta pessoa já bota No Canadá, começa a nevar em novembro, termina em abril. Outubro, né? Outubro começa ali em final de outubro, termina em abril. Então outubro, novembro, dezembro, janeiro, A gente tem fevereiro, 6 março, meses, né? abril. São São 6 seis, meses. não, são 8 meses É, de frio. inverno. frio. Agora é frio mesmo. Né? É neve, é no máximo 5 graus e menos 40, menos Aí é 50. E madeira. aí a gente voltava da Sensação escola térmica. no inverno, fevereiro, e quando a gente voltava, pegava 2 ônibus, e lá não tinha, era de ônibus, voltava de ônibus, a gente tinha uma rampinha assim pra gente economizar. A gente nem andava pela calçada, pelo sidewalk, que é tipo essas calçadas que estão fazendo agora com graminha de um lado, graminha do outro, para que você tivesse acessibilidade. Lá as calçadas são impecáveis. Aqui é uma bagunça, né? Aqui? O poder público Por onde é que você anda, Maria? é um problema, né? Acessibilidade. É foda. Aí a gente Aqui. cortava Por onde um será que ele caminho anda, por já? cima da grama congelada e tinha uma rampinha. Toda Toda vez vez essa rampinha escorregava. fazia tchum. Aí ela, Ele me empurrava, Renata. mas tu é Claro que eu mole. caía. Ele dizia que eu era mole. Graças a eu Deus tinha não assim, quebrou vingança? nada, né? Eu não tinha agilidade. A minha vingança é que um dia da caça, um dia de De vez em caçador. quando eu Então, de vez em caía. quando, quem caía sem precisar empurrar, Era ele. Ah, tá. Só vibrava, né? Yes. Ela virava era gelo. só você caía. energia mental. Mas né? nessa época a gente já não brigava. A gente era Tá. muito unido. Mas assim, hoje, Ah. profissionalmente falando, a gente dividiu muito bem as nossas tarefas em Boa, termos isso é de muito bom. empresa, né? Inclusive dos sócios todos, a gente somos 4. Você divide, um investe e Ah, traz né? negócio, o outro administrativo financeiro, que eu fico mais com essa parte, comercial junto com ele também. Ele fica com comercial e treinamento e tem um sócio desenvolvedor. Então, assim, Pronto. cada um no faz seu isso. Cada um quadrado. tem o seu. Precisou Pronto. interagir, interage, né? Às vezes tem os rompantes dele. Calma, Calma. concentra. Eu, às vezes, tenho os meus, né? Calma, Lógico, não pode lógico. ser assim. Então, mas a gente até Equilíbrio. agora. Rapaz, eles são irmãos. Dá pra equilibrar. E a gente, casal? Eles vieram juntos, Casal, amor. vieram Vieram juntos. juntos. Casais que se amam, trabalham juntos e saem vivos. Mas Eu conheço o Mas Mariel. é como você disse, respeitando cada um o espaço, né? né? O espaço, as Essa parte individualidades. você Você não viu que ele fez veio isso, correndo calma, gravar com é. E eu vim Tá especialmente por vocês. completa. Eu Não tava, foi por mim, amor. Claro que foi por você, Renata, mas né? Complementou. Foi. Eu tenho uma oportunidade de conhecer o Mariel faz mais de 20 anos, uns 25 anos A bons. gente se conheceu em 2007. Vamos começar aí a denunciar a idade de É, 2007. foi, né? Quando Quase, você esteve uns lá, 15 né? anos. É. 16. Quando você esteve lá na Faz. Coli, o que eu disse, Mariel, irmão da Alice Jaelson. Oxi, Mariel, rapaz, eu acho que eu Foi conheço. daquela Conheço, empresa, né? Mariel. Trabalhou junto. Mariel, todo malhado, bonitinho e tal, quando ele chegou. Novinho. E aí, logo descubro que era Mariel. E assim, tem uma oportunidade, sou testemunha cabal do quanto é gente boa e do quanto Foi, ele sempre falou, deixa sempre um rastro positivo. obrigado, isso é muito obrigado. bom. E competente, que é o melhor, entendeu? Eu tô muito contente de ter você aqui e acredito que isso aqui é uma sequência, né? Mas eu vou dar aula pra você de Muita. kitesurf. Vamos fazer. Caramba, velho, eu preciso, velho. Toda vez que eu vejo ele passando, eu disse, olha, ela diz, ó, esse aí Mas tá. aí é o triatlo. É, e ela diz Tem assim, o tá triatlo. vendo, Mariel, cuida da saúde e tal, usa você como referência. Isso é Olha muito aí. bom. Olha, obrigado. Mas eu devagarzinho tô assim, já tô 1 milímetro a mais, já tô melhorando. Que né? bom. Pelo menos a minha mentalidade. Mas o Muito importante bom, é a gente. constância. É, muito bom ter vocês aqui. Muito obrigada. Eu quero pelo agradecer convite. por vocês estarem aqui, mas dizer que ainda vocês têm um momento aí para fazer as considerações finais.
A Alicia pode falar primeiro, como sempre, as mulheres, né, Mariel? E eu encerro. Maria, encerra. Não, agradecer realmente ao convite, né? Renata sempre uma inspiração também, né? Eu digo sempre, olha, Renata foi estagiária já de uma segunda formatura que ela estava se preparando. Quando eu cheguei na obra, não tinha nem essa história ainda de você ter uma segunda formatura, né, Renata? O pessoal não tinha tanto tinha, isso. Não. Hoje está bem mais comum. Sim. E aquela estagiária já mais madura, né? Ou seja, não vamos dizer mais velha, né? Não, mas não. Era assim, mais sábia, mais sábia. Poxa, admiro demais, porque tá tentando uma nova jornada, né? E o convite aqui, né, o espaço de vocês, maravilhoso, né? Trazendo essa questão toda. A APC Consultoria e o APC 4.0 está à disposição de vocês. Quem quiser saber um pouquinho mais da gente, né? Siga lá nossa rede social. Isso, pode falar APC, aí. @APC Consultoria, boa, tá? Procura a gente. O 4.0 está lá, junto ainda da consultoria, porque a gente entende que agrega valor ao nosso negócio. Perfeito. Nosso site é apcconsultores.com.br. Quem quiser, quem botar lá já APC 4.0, você já aparece alguma coisa lá. O Google já lá dá a dica. Tá? E Maria e Alicia estão sempre à disposição aí de vocês para o que vocês precisarem. Que bom. Renata, obrigado mais uma vez. Jaelson, meu amigo aí de longas datas, né? Nessa nova fase dele de transição de carreira, que é o que a gente vive falando. A Alice acabou de dizer, né? Todo mundo hoje faz um segundo curso superior, uma pós-graduação e muda, faz uma transição. Sim, lógico. Eu fiz uma transição em 2019, você também fez, Renata continua em transição, né? A gente tá em... Lógico. Né? Nós não somos... E evolução, né? Inovando, nós estamos inovando. Eternas mariposas que se transformam em borboleta, que voltam a mariposa, e a gente vive em transformação, né? Então, Lavoisier já dizia, né? Nada se cria, tudo se transforma. A gente diz se copia, mas não diga não se copia. Copia o quê? Brasileiro, mas se transforma. Eu conheço a Alice há mais de 10 anos e sempre essa pessoa, né? Simpática. Com esse jeito meigo de ser, simples. Sempre essa Alice. Segura. Tive a honra e a satisfação de conhecer Uriel. Sim. Maravilhoso, o pai de vocês. Um querido que, para mim, representou muito nessa transição. E vocês são meus queridos. Que é uma pessoa que vivia se reinventando. Pois é. Menino vivedor. Fã dele. Chegava toda vez, falando. Meu pai veio trabalhar comigo, quando a Renata conheceu. Eu tinha acabado de ter a Alice, então eu tinha 30 anos, ele tinha 60. E espírito jovem. Se reinventou. Ele é. Então, referência. só diz isso, né? Nossa mãe também sempre backup, não posso deixar de dizer, mas. Range Podcast, né? Além de engenharia e arquitetura, é uma inspiração. É uma inspiração. Nos apoiando. Né? Só agradecer a vocês. Boa. Muito bom. E agradecer a meu esposo, co-hoster. Hoje você é o co-hoster. Olha aí. No TheCast sou eu a co-hoster. Eu quero agradecer a audiência e dizer que esse episódio aqui ele está disponível nas nossas redes sociais e em especial a partir da próxima terça. Agradecer aos convidados que inclusive já declaro aqui, já vieram outras vezes. Tem alguns convidados, obviamente, que a gente tem uma proximidade e tem conteúdo e que a gente tem interesse mesmo. Então vamos voltar. Questão de tempo. Lançamentos, essa coisa. Estamos com uma novidade breve aí. Certo. Não pode revelar ainda. Tá, quando quiser, as portas estão abertas. Estamos com uma novidade boa. Que a gente vai precisar voltar aqui para falar sobre. Perfeito. E as portas vão estar realmente abertas. Sem contar, isso aqui não rende podcast, sem contar que no TheCast vamos fazer aquele do casal lá e tal. Estou muito contente, e a Alice vai conseguir trazer o seu xará, eu quero o telefone dele. Deixa comigo. Então, a gente bota um vinho aqui em cima, Alice. Você é bom. Um vinhozinho aqui. Traz ele para assistir, ele fica como espectador. Aí depois a gente puxa ele. Mas, Mariel, a gratidão pela sua amizade também, que não é de agora. A nossa parceria no nosso projeto do Destravo tem uma participação inicial da APC 4.0, que na minha cabeça está claro que se manterá, para que a gente consiga as certificações, para que a gente tenha realmente... suba a nossa escala, o nosso nível, está claro isso. É questão, como você até colocou em algum momento aí, de fases.
né? A gente está ainda se estruturando e tal. Graças a Tudo Deus. no seu tempo. Tudo no seu tempo. Vai chegar a hora. Graças a Deus, Mariel, a gente já começa agora a respirar um pouco daquela fase que você encontrou, a gente meio sem saber o que estava fazendo direito e tal. A gente agora já começa, opa, eu tenho dito, o céu começa, né, a mostrar um rastrozinho do sol. Estou muito contente. E a amizade também da Alicia, que é muito boa, e outros momentos. Muito feliz e voltem sempre. Obrigado. Eu quero agradecer a participação de todos vocês. Se vocês estiveram com a gente até agora e ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. Curta, comenta, compartilha esse episódio, porque com certeza muitas pessoas vão gostar de assistir esse episódio e você pode ser essa ponte. Se quiser nos seguir nas nossas redes sociais, o meu é Renata Gomes, @RenataGomes. Tem o da minha irmã, que é o ritasouza.arquiteta. Jaelson Gomes. Ninguém me conhece. Segue a gente nas nossas redes sociais, que só tem conteúdo bom para conectar vocês. Muito bom. Então, toda terça tem um episódio novo e aguardo vocês até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau. Bravo.